Bom dia, pessoal. Hoje é sábado, dia 2 de junho de 2018. Meu nome é Fernanda Dutra Pinchiaro, eu sou defensora pública do Estado de São Paulo desde 2014. Vou passar um breve currículo para vocês terem alguma ideia, né, de qual é a minha formação, já que estamos hoje aqui para falar de direitos da pessoa idosa e da pessoa com deficiência. Eu então entrei na Defensoria em 2014, até 2016 passei pelas áreas da família e pela área da Fazenda Pública. São duas áreas bastante ricas da Defensoria. Na Fazenda Pública foi aqui na Regional Central, ali na Avenida da Liberdade, número 32, e lá eu iniciei meu trabalho com direitos da pessoa com deficiência e direitos da pessoa idosa, principalmente litigando contra o poder público. Então, solicitando transporte, medicamento, moradia, tratamentos e outras questões bastante reivindicadas pela população com deficiência e pela população idosa. Do ponto de vista acadêmico, na verdade, eu não tenho uma carreira acadêmica de mestrado, doutorado, etc. Eu só tenho uma pós-graduação lato sensu, finalizada na FGV em Direitos Humanos. O meu artigo de conclusão de curso foi sobre a institucionalização de pessoas idosas, então acabei me aproximando mais dessa matéria. E desde 2016 eu estou na coordenação do Núcleo Especializado de Direitos da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Nós temos núcleos temáticos na Defensoria, e um desses núcleos é o de Direitos da Pessoa Idosa e Pessoa com Deficiência. A gente apelidou pelo regimento interno de NEDPED. É um núcleo, então, criado por uma deliberação do Conselho Superior da Defensoria, cuja atribuição é uma atuação estrutural e predominantemente coletiva nessas duas áreas temáticas, que é uma área bastante transversal. Então, que vai exigir conhecimento também de outras áreas, como Fazenda Pública, e se a gente quiser dar essa perspectiva, e a gente dá efetivamente no núcleo uma perspectiva de direitos humanos. Então a gente estuda muito direitos humanos e faz uma atuação prática bastante intensa em direitos humanos para lutar ou para promover a defesa desses direitos. Eu queria saber aqui quem já estudou alguma vez na faculdade ou mais recentemente direitos da pessoa idosa e direitos da pessoa com deficiência. Se é um tema que vocês têm proximidade, porque eu particularmente na faculdade não tive nenhuma e acabei aprendendo muito na prática. A gente só lê a lei e não completa ainda as duas. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência e o Estatuto do Idoso. Certo, aqui também. Né? Então eu vou propor aqui, bom dia. Então eu vou propor aqui uma releitura, porque a gente na realidade sempre quando vai estudar os direitos da pessoa idosa e direitos da pessoa com deficiência, a gente parte mesmo do Estatuto do Idoso e da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência atualmente. Imagina. Eu vou propor que a gente leia, então, esses direitos a partir das convenções, né? A Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, também chamada de Convenção de Nova York, é uma convenção que já foi incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro por meio do Decreto 6949, vigente em 25 de agosto de 2009. Se vocês derem uma lida nesse decreto, vocês vão verificar que ele menciona que a incorporação se deu por meio do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal. Então ele seguiu o rito equivalente ao das emendas constitucionais e por isso ele entra no ordenamento jurídico brasileiro com esse status de emenda constitucional. E por outro lado, tem a Convenção Interamericana sobre os Direitos Humanos das Pessoas Idosas.
É uma convenção no âmbito do Sistema Interamericano de Proteção a Direitos Humanos. E essa convenção ela está vigente no plano internacional desde janeiro de 2017. O Brasil não concluiu o processo de ratificação desse tratado. O Brasil assinou essa convenção em 15 de junho de 2015, em Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos, OEA, mas a gente ainda não concluiu o processo de ratificação. A Presidência da República já assinou o tratado e o encaminhou para o Congresso para que tenha o decreto legislativo e depois posterior encaminhamento novamente ao Poder Executivo para que promulgue o decreto de promulgação da Convenção. Não concluiu ainda, mas esse ano saiu a Lei Federal 13.646 de abril de 2015, que institui o ano de 2018 como o ano de valorização da pessoa idosa e faz expressamente alusão à Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos das Pessoas Idosas. E, portanto, pelo princípio da boa-fé e por ter sido assinado pelo Estado brasileiro em Assembleia Geral da OEA, o Brasil se compromete, pelo princípio geral de boa-fé, que é um princípio também geral no âmbito da teoria dos direitos humanos, se compromete a, no mínimo, não aprovar leis e não adotar condutas que violem as normas expressamente previstas nesse tratado. É importante mencionar que a Convenção de Nova York, ela é instituída no âmbito do Sistema ONU de Proteção aos Direitos Humanos, a Convenção no sistema interamericano. E a Convenção, ela é o decreto que promulga a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, promulga também o seu protocolo facultativo, que institui o Comitê da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, a quem incumbe receber as petições sobre violação de direitos e, portanto, fiscalizar o cumprimento do tratado pelos Estados partes e ao mesmo tempo, realizar a interpretação dessas normas através de documentos como recomendações gerais, observações a respeito do cumprimento do tratado pelos Estados signatários. Então, a gente tem, de um lado, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e, de outro lado, a Convenção Interamericana sobre os Direitos das Pessoas, sobre a proteção dos direitos humanos das pessoas idosas. Na Constituição Federal, a gente tem uma série de normas que vão tratar tanto da proteção à velhice quanto da proteção às pessoas com deficiência. Especialmente, os dois artigos que costumam ser, na realidade, os mais utilizados no nosso dia a dia são os artigos 203, incisos 1º, 4º e 5º da Constituição, que vai falar, então, da proteção que a Constituição dá à velhice e às pessoas com deficiência, e vai também falar sobre o benefício da prestação continuada às pessoas com deficiência e às pessoas idosas. E o artigo 230 da Constituição, que vai falar que a assistência às pessoas com deficiência será preferencialmente executada no lar da pessoa idosa, o artigo 230, quando ele fala da assistência à pessoa idosa, ele vai falar que as ações e as políticas serão promovidas principalmente no lar das pessoas idosas, e vai também no parágrafo 2º instituir a gratuidade para pessoas com 65 anos ou mais, permitindo que legislações locais instituam esse mesmo benefício a partir dos 60 anos, como é o caso do município de São Paulo e do estado de São Paulo, que através de lei estadual e lei municipal instituíram a gratuidade do transporte público a partir dos 60 anos de idade.
Eu vou aqui então citar os demais dispositivos da Constituição Federal que também fazem menção a esses direitos, só para vocês terem anotado eventualmente se quiserem. O artigo 229 vai falar do dever dos filhos em relação aos pais que sejam idosos ou idosas ou que estejam em situação de abandono ou de pobreza, né? Tem também o artigo 7º, inciso 31, que veda a discriminação no âmbito do trabalho em relação a pessoas com deficiência e proíbe, portanto, critérios distintos para a admissão no trabalho e para fins salariais. Os artigos 23 e 24 da Constituição vão falar tanto da competência material quanto da competência para legislar. E que nesse caso vai ser comum, no caso da competência material, em relação às pessoas com deficiência, e para legislar a competência concorrente, também em relação às pessoas com deficiência. Então a gente vai ter essa especialidade permitindo que municípios e estados legislem e instituam políticas a partir de legislação própria, que obviamente não conflitem com as normas hierarquicamente superiores. O artigo 37 da Constituição, inciso 8º, quando ele disciplina os princípios aplicáveis à administração pública, ele institui nesse inciso 8º uma cota específica para pessoas com deficiência, né, dizendo que uma cota dos cargos públicos devem ser destinados às pessoas com deficiência. A Defensoria instituiu. É verdade que o inciso 8º fala que a lei irá reservar e, portanto, dentro da Defensoria do Estado de São Paulo houve uma discussão sobre a necessidade de lei estadual instituindo essas cotas. O artigo 40, parágrafo 4º da Constituição, inciso 1º, e o artigo 201, parágrafo 1º, falam do regime próprio e do regime geral de previdência, vedando a discriminação em relação a isso, mas permitindo como discriminação positiva critérios diferenciados para aposentadoria, tanto pelo regime próprio quanto pelo regime geral da pessoa com deficiência. Bom dia. O artigo 100, que disciplina os precatórios na Constituição, no parágrafo 2º, fala que o débito de natureza alimentar destinado a pessoas com deficiência tem, então, preferência em relação aos demais débitos alimentares, inclusive, que já são uma preferência dentro do regime de precatórios. Isso é muito importante para quem trabalha na unidade da Fazenda Pública, porque a gente promove a execução desses precatórios. No artigo 208, inciso 3º, fala do atendimento educacional especializado a pessoas com deficiência, preferencialmente executado nas escolas regulares, em razão da questão da educação inclusiva, né? E o artigo 227, parágrafo 1º, inciso 2º e parágrafo 2º, e o artigo 224 tratam da adaptação de logradouros, edifícios e veículos e acessibilidade no transporte público para pessoas com deficiência. Então, o que a gente verifica é que, na realidade, a Constituição ela acaba trazendo muito mais normas sobre pessoas com deficiência do que propriamente proteção à velhice e direitos das pessoas idosas. Então a gente tem, hierarquicamente falando, no topo, não só a Constituição Federal, mas também a Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos das Pessoas Idosas e a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. O que eu queria falar? E o seu protocolo facultativo. O que eu queria falar inicialmente? Existe uma questão de terminologia. Por que eu tenho falado pessoa idosa? Para observar a questão de gênero, né? Se a gente fala só idoso, a gente está se referindo ao gênero masculino. Então a gente até promoveu a alteração da nomenclatura do nosso núcleo para que esteja ali pessoa idosa. E para a gente fazer essa especial observância à nomenclatura inclusiva sob a perspectiva do gênero.
Em relação a pessoas com deficiência, vocês vão verificar que a Constituição Federal, ela adota ainda um termo portador de deficiência. O Procurador da República, Sidney Madruga, por exemplo, é uma das pessoas que faz uma crítica às terminologias utilizadas. Então, excepcional, portador de necessidades especiais, deficiente, e outros um pouco mais pejorativos, né? E aí vem quando a gente se refere ao problemático, ao, né, doente mental, ao aleijado, são termos que hoje não devem mais ser utilizados, né? Então, pessoa com deficiência é um termo considerado mais atual, uma nomenclatura considerada de acordo com os parâmetros de direitos humanos. Por quê? A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, quando ela define pessoa com deficiência, ela fala em pessoa com deficiência. A Lei Brasileira de Inclusão, que é a lei mais recente, quando fala em pessoa com deficiência, fala em pessoa com deficiência. A gente, então, não vai utilizar em provas a palavra deficiente, portador de necessidades especiais, portador de deficiência, que a própria Constituição da República utiliza. Porque portador dá a ideia de uma pessoa que porta alguma doença. E, na realidade, essa convenção gera uma inversão de paradigma, que a gente vai falar em breve. Então, só para continuar na linha de textos legais, eu vou agora então citar, além desse tronco normativo e hierarquicamente superior, tem então outras normas que vão decorrer. Dentro da pessoa com deficiência, além da convenção, a gente tem que observar as observações conclusivas do Comitê sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência de 2015 a respeito das normas. Existem também essas observações conclusivas de 2015, elas fizeram uma primeira análise, representam o quê? A ONU, o Comitê da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, fazendo uma primeira análise sobre a legislação brasileira e as condutas adotadas pelo Brasil para o cumprimento dessas normas. Então é por isso que ela é muito importante. A gente tem também as recomendações gerais do Comitê da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Hoje, uma das principais recomendações gerais que a gente vem utilizando muito na Defensoria Pública é a recomendação geral número 1, que interpreta o artigo 12 da Convenção, que trata do direito ao igual reconhecimento perante a lei e que fala muito sobre a capacidade das pessoas com deficiência. Mas existe hoje ao menos 5 recomendações gerais e a 6ª submetida à consulta, porque essas recomendações, elas são construídas, elas representam o quê? O comitê interpretando as normas, então seria uma espécie de interpretação autêntica das normas da convenção, mas é um processo participativo. Então, especialistas participam da interpretação dessas normas e são recomendações extremamente didáticas a respeito de um determinado artigo. A recomendação geral número 2, por exemplo, interpreta as normas que dizem respeito à acessibilidade. Então, elas dizem exatamente o que cada uma das normas da convenção quer dizer. Isso é muito bom, é muito didático. E também no plano normativo interno tem a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146 de 2015, vigente em 2 de janeiro de 2016. O artigo 1º, parágrafo único dela, cita expressamente, fala que a Lei Brasileira de Inclusão tem fundamento na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo. Então, ela se baseia na convenção e a ela, portanto, deve obedecer em sua integralidade.
E também, hoje, na área da deficiência, a gente trouxe o estudo da saúde mental, por conta do conceito de deficiência que a gente vai ver em breve. Então, a gente hoje tem que observar também a lei antimanicomial ou a lei da reforma psiquiátrica, que é a lei 10.216 de 2001, no âmbito dos direitos das pessoas com deficiência. No âmbito dos direitos da pessoa idosa, além da Convenção Interamericana, que está no Sistema Interamericano de Proteção, a gente tem no Sistema ONU também um histórico bastante amplo de atuação da ONU na proteção aos direitos do direito à velhice digna. Então tem o Plano Internacional de Viena sobre o Envelhecimento, de 1982. Não existe um tratado propriamente, o que existem são esses planos e ações. Tem o princípio das Nações Unidas em favor das pessoas idosas, de 1991. A Declaração Política e Plano Internacional de Ação sobre o Envelhecimento de Madrid, de 2002. E ainda no âmbito do sistema interamericano, além da Convenção Interamericana, a gente não pode esquecer que o Protocolo de São Salvador, vigente em 30 de dezembro de 1999, ele faz menção à proteção à velhice. E ainda no âmbito interno, da legislação interna, além do Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741 de 2003, uma lei bastante importante é a que institui a Política Nacional do Idoso antes do Estatuto, porque é a Lei 8842 de 94 e o seu decreto regulamentador 1948 de 96. E ainda o decreto 6214 de 2007, que fala sobre o benefício da prestação continuada para pessoas idosas e pessoas com deficiência. Tem bastante norma, né, a respeito desses direitos, no final das contas. Mas o que é essencial pensar hoje? O desafio no século XXI, em relação a esses direitos, é a inclusão, é a cidadania inclusiva. Esse é o desafio do século XXI em relação a essas duas temáticas. As normas de direitos humanos, se a gente analisa os direitos das pessoas com deficiência, os direitos das pessoas idosas sob uma perspectiva de direitos humanos, a gente vai verificar que o cerne da legislação é a preservação da autonomia e da vida independente. Então, toda vez que a gente for realizar um raciocínio jurídico sobre essas duas temáticas, seja para responder provas, seja para atuar litigando, para lutar pela promoção desses direitos, a gente tem que ter como norte a autonomia e a preservação da autonomia, da vida independente e do direito de escolha. O que isso significa? A vontade desses dois grupos de pessoas vai ter que sempre ser a primeira pergunta a ser feita. O que aquela pessoa idosa quer? O que aquela pessoa com deficiência quer? E a partir daí, a gente vai conseguir selecionar no contexto normativo quais as normas aplicáveis para se operacionar aquela vontade e para se afastar a violação àqueles direitos. E por que eu digo isso? Porque historicamente vocês vão até verificar dentro da legislação nacional da pessoa idosa, por exemplo, o decreto que regulamenta a política nacional do idoso ainda é um pouco aquém da preservação da autonomia e da vida independente e do direito de escolha, quando permite, por exemplo, a institucionalização da pessoa idosa em locais de caráter asilar. Então, nessa perspectiva, ele já está um pouco atrasado, né? Ele está incompatível com a legislação
que determina uma vida digna de forma autônoma, independente e preservado o direito de escolha. No âmbito da legislação dos direitos das pessoas com deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão, quando ela é aprovada, e a Convenção, quando ela é incorporada, ela promove alteração em uma série de outras leis, para inclusive afastar a possibilidade, por exemplo, de curatela das pessoas em razão de sua deficiência. Então, essas duas convenções, elas vêm com uma força normativa bastante evidente para afirmar a autonomia, a vida independente e o direito de escolha. Em relação à pessoa com deficiência, quando a gente traz o conceito, o que é a pessoa com deficiência? Tanto a Convenção quanto a Lei Brasileira de Inclusão, elas vão dizer que a pessoa com deficiência é uma pessoa que tem um impedimento de natureza física, mental, intelectual ou sensorial de longo prazo, temporário ou permanente, que, em razão das barreiras que a pessoa encontra no ambiente, impedem o seu exercício de direitos e a sua participação em igualdade de condição com as demais pessoas. Veja, não existe um rol taxativo dizendo o que é ou não deficiência. E por que eu digo isso? Porque existe ainda no ordenamento jurídico, não mais vigente, porque foi tacitamente revogado, normas que prevêem um rol de deficiência. Olha, deficiência é uma pessoa que tenha determinada patologia, determinado CID, que é doença, inserida numa classificação internacional de doenças, e, portanto, como ela tem essa doença, ela tem deficiência e ela tem direito a transporte. A Defensoria Pública, o que acaba atuando muito? Na solicitação de transporte. Então, a gente entra com muita ação de obrigação de fazer para fornecimento de transporte especializado ou gratuito para pessoas com deficiência. E o poder público, em resposta, sempre diz o quê? Ela não está no rol taxativo de deficiências que a gente tem aqui, então, de acordo com a nossa perícia, essa pessoa não tem direito ao transporte especializado, que é aquele porta a porta, que busca a pessoa em casa e leva até o lugar, ou não tem direito à gratuidade. E o que a gente diz? A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, afasta esse rol taxativo, não permite mais isso, porque a avaliação da deficiência vai se dar através de uma avaliação biopsicossocial, que não é mais só biológica, através de uma perícia médica, além de biológica, ela é social e também psicológica, ou por terapia ocupacional, através de uma equipe multiprofissional, em um relatório interdisciplinar, que vai fazer uma análise segundo a classificação internacional de funcionalidades e vai dizer se aquela pessoa tem ou não deficiência para fim de exercício de determinado direito. Então, o artigo 2º da Lei Brasileira de Inclusão, ao invés de ele prever um rol taxativo do que seja deficiência, ao contrário do que faz a legislação anterior, ele prevê uma avaliação biopsicossocial que vai dizer se aquele impedimento de natureza mental, sensorial, intelectual ou físico que a pessoa tem, quando em interação com as barreiras que ela enfrenta no ambiente, de transporte, de mobilidade urbana, de trabalho, atitudinal em relação às atitudes que a própria família tem em relação a ela, se nesse ambiente onde ela circula, onde ela vive, ela encontra barreiras que geram uma dificuldade de acesso a direitos e de participação. Então é muito comum a gente entrar com ações de obrigação de fazer, pedindo transporte para pessoas com deficiência, por exemplo. Em relação a pessoas idosas, a definição ela adota um critério objetivo. Um critério etário. Pessoas idosas, tanto pela Convenção Interamericana, quanto pelo Estatuto do Idoso, quanto pela Política Nacional do Idoso, são aquelas pessoas com 60 anos ou mais.
É verdade que, para fins de benefício da prestação continuada, por exemplo, pessoas idosas são aquelas com 65 anos ou mais. O que acontece aqui? Já se tentou disputar esse critério adotado para fins de benefício da prestação continuada e se perdeu essa disputa judicialmente. Então, para fins de benefício da prestação continuada, a pessoa idosa é aquela com 65 anos ou mais. Mas, na realidade, o critério etário ele é fixado a partir de uma concepção da Organização Mundial de Saúde, da ONU, né, um organismo da ONU, de que entre 60 e 65 anos, por uma questão biopsicossocial, a pessoa começa a apresentar impedimentos que a colocam em desvantagem das demais, que colocam em desvantagem no exercício dos seus direitos em relação às demais pessoas. E a depender da situação socioeconômica de uma determinada sociedade, esses impedimentos serão agravados. Os encargos serão muito maiores para essas pessoas. Então, no Brasil, um Estado com uma desigualdade estrutural, um processo de exclusão social bastante acentuado, que ainda não conseguiu ser revertido, né? Então, o estado de bem-estar social que ainda não foi implementado, a população com 60 anos ou mais tem mais encargos em relação aos impedimentos que começa a apresentar a partir dessa idade. Então, para ela, a vida aqui é mais difícil e, por isso, o Estatuto do Idoso adota 60 anos como critério etário objetivo para atrair a aplicação dessa legislação. E o que então, a gente tem que traçar temas? Porque, na verdade, eu estava olhando os exercícios que costumam cair nessas provas, tanto de analista quanto assistente jurídico e mesmo para a defensoria. O que tem se pedido, né? Até a colega de vocês, a colega Francisca, selecionou esses exercícios. Não caiu absolutamente nada nas provas sobre direitos das pessoas idosas. E na cidade de São Paulo, a pirâmide etária vai inverter em 10 anos. Daqui 10 anos a gente vai ter mais pessoas idosas do que pessoas não idosas na cidade de São Paulo. Só para vocês entenderem a dimensão, a relevância, né, desses direitos na atualidade. Um pouco a defesa do meio ambiente no século passado. O estudo hoje do envelhecimento e do envelhecimento ativo, ele tem esse desafio, né, de mostrar sua relevância a partir do crescimento demográfico, que é muito claro. A tendência é que tenham mais pessoas idosas do que pessoas não idosas em breve. Mas não caiu nenhuma questão, a gente não verificou nenhuma questão efetivamente sobre proteção à velhice. Em relação aos direitos das pessoas com deficiência, as questões elas dizem mais respeito a texto normativo. Então, o que eu vou recomendar aqui? Peguem a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e o seu protocolo facultativo e leiam. Passem os olhos para ver quais são as obrigações do Estado em relação a esses direitos e quais são os direitos ali previstos. Em relação aos direitos da pessoa idosa, também leiam a Convenção Interamericana e leiam o Estatuto do Idoso e a Política Nacional do Idoso, principalmente. Também leiam uma coisa que caiu bastante, que eu vi aqui, é a Lei 10.216 de 2001, que é a Lei da Reforma Psiquiátrica, a Lei Antimanicomial. Ela precisa ser lida também para vocês entenderem sobre o que ela fala. 10.216 de 2001. É a Lei da Reforma Psiquiátrica. De um modo geral, essas duas legislações, elas asseguram o quê? Direitos civis e políticos, econômicos, sociais e culturais das pessoas idosas e das pessoas com deficiência. Então, todo o leque de proteção de direitos humanos estão nessas legislações, expressamente assegurados.
Então a gente vai falar de Seguridade Social, de saúde, né? Seguridade Social é um tripé: saúde, assistência social e previdência social. A gente vai falar de direito ao exercício da cidadania, esporte e lazer, trabalho e moradia, liberdade, dignidade, direito de escolha, autonomia, independência, convivência familiar e comunitária, proibição de discriminação, discriminação negativa, permitida a discriminação positiva através de ações afirmativas que igualem o ponto de partida. E acessibilidade. A acessibilidade, tanto sob a perspectiva dos direitos da pessoa idosa, quanto sob a perspectiva dos direitos das pessoas com deficiência, é um direito instrumental, é um direito necessário ao exercício dos demais direitos. E a grande importância dele está justamente na preservação da autonomia da vida independente e do direito de escolha. Vocês se lembram que eu disse que eu não sou uma pessoa da academia, eu sou uma pessoa da prática e que vem construindo um aprendizado nessa área a partir da prática. Então eu estou aqui tentando trazer o que na prática a gente verifica de problema para fins de defensoria pública e que acaba exigindo muito a nossa atuação. E na prática, o que a gente verifica é que justamente a nossa atuação tem muito a ver com esse desafio do século XXI, que é a cidadania inclusiva. Então, a nossa atuação ela é bem voltada para preservação da autonomia da vida independente e do direito de escolha, que são direitos expressamente assegurados nesses dois arcabouços normativos. Então, eu vou citar alguns exemplos para vocês compreenderem o que a gente está falando. Muitas vezes a família chega na defensoria pública dizendo: o meu pai ou a minha mãe, que é uma pessoa idosa, tem limitações para a atividade da vida diária, então não consegue se movimentar direito, não consegue realizar a autohigiene adequadamente, então eu vim aqui solicitar a internação dessa pessoa numa instituição de longa permanência, também chamado de asilo, e ainda tem condições asilares as instituições de permanência, elas mudaram de nome, mas elas ainda têm natureza asilar por hora, ou vem solicitar... Bom, vamos ficar só na pessoa idosa. Então eu quero institucionalizar. Isso significa institucionalizar. Eu quero institucionalizar a minha mãe ou meu pai porque precisa de cuidados e eu não tenho condição de sozinha. Em geral, as mulheres, diante do papel social que lhe foi imposto numa sociedade patriarcal, machista, enfim, a mulher assume o papel de cuidadora. E como cuidadora, em geral, são as mulheres, inclusive, que chegam na defensoria solicitando a institucionalização do seu pai ou da sua mãe, porque atingem um limite emocional que não suportam mais aquele encargo, porque ficam sozinhas em casa cuidando e vão lá desesperadas. A gente acaba fazendo o quê? Qualifica essa escuta. Muito bem, então na verdade você precisa, seu pai precisa ou sua mãe precisa de um cuidador, né? Que ajude a exercer essa autohigiene, a comer, a se deslocar para sacar um dinheiro no banco, fazer alguma coisa. Ela, na verdade, não precisa de uma institucionalização. Ela precisa de um cuidador ou uma cuidadora. Porque você realmente não tem que, segundo a lei, ser a responsável única por isso. Existe o dever do Estado de implementar políticas de apoio às pessoas idosas. Então, para ele proteger a pessoa idosa, ele precisa desenvolver e implementar políticas que garantam cuidado preferencialmente no lar. É o que, inclusive, diz a Constituição Federal no artigo 230, que as políticas destinadas à proteção à velhice serão efetivadas principalmente no lar. Então, a gente vai dizer o quê? Nós não vamos institucionalizar inicialmente, nós vamos tentar entrar com um pedido primeiro administrativo, porque como defensor ou defensora pública a gente precisa esgotar os meios extrajudiciais de solução de conflitos, então a gente vai buscar junto ao poder público pela via administrativa uma solução para que ele disponibilize, por exemplo, um programa
de acompanhamento de cuidado no domicílio. A gente vai solicitar que um determinado serviço social ou um determinado serviço de saúde promova visitas domiciliares com frequência. A gente vai solicitar um transporte especializado para o caso dessa pessoa idosa precisar fazer tratamentos contínuos em alguma unidade de saúde. A gente vai verificar quais os apoios que essa pessoa idosa precisa e que garantem o exercício de direitos dessa pessoa em igualdade de condições com as demais, sem restringir o seu direito de escolha de morar naquela casa. Porque muitas vezes o que acontece, a gente ouve a família pede para a pessoa idosa ir para o asilo, mas quando a gente conversa com a pessoa idosa, e é isso que a gente tem que fazer, a gente vai conversar com a pessoa idosa diz, eu não quero ir, eu quero ficar em casa. Não, mas você não tem acessibilidade em casa, não tem barra de apoio nos banheiros, você pode escorregar, tem escada, você precisa de ajuda no seu cuidado diário. Então a gente vai buscar outras formas de apoio que não aquela que viole frontalmente a vontade. Porque a regra geral do raciocínio jurídico não é um raciocínio moral, ético só. É um raciocínio jurídico. Qual é aquela norma que tem que guiar o meu raciocínio? É o respeito à autonomia, à preservação da vida independente e ao direito de escolher onde viver e como viver. A Convenção fala isso em relação às pessoas idosas, direito de escolher onde e como viver, expressamente. Então a gente não pode institucionalizar uma pessoa idosa que consegue dizer qual é a sua vontade, onde ela vai morar. Por quê? É vedada a discriminação em razão da idade. Uma pessoa com 60 anos ou mais, ela não deixa de ter direito de exprimir a sua vontade, direito de escolher, porque ela fez 60 anos ou mais. Quando a gente diz que a pessoa idosa são aplicáveis todos os demais direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais aplicáveis às demais pessoas, a gente está querendo dizer que a liberdade de ir e vir continua existindo, a autonomia da vontade continua existindo. Até vocês vão verificar, nesse livro eu trouxe como exemplo do que não fazer. É um livro da coleção do Ministério Público e Direitos Fundamentais. Tem aqui, foi um texto que eu li ontem, que eu achei que é um texto, tem um título bastante importante. Em relação à pessoa com deficiência, é o texto da Cláudia Alfredo Marques Carvalho, os limites da intervenção do Estado diante da autonomia de vontade do idoso. Ela aqui fala que em algum momento o Estado vai precisar substituir a vontade do idoso. Ela fala que em relação ao idoso incapaz, e ela utiliza ainda esse termo que hoje a gente não quer mais utilizar, embora o Código Civil utilize, ao idoso incapaz, obviamente o Estado vai substituir a vontade. O idoso capaz, caso ele não possa mais exercer as atividades da vida diária em casa e esteja tendo dificuldade de exercer, isso significa que, ainda que ele não queira, o Ministério Público vai ter que atuar contra a vontade dele para ele ir para uma instituição de longa permanência. Muito bem. Qual é o raciocínio que ela faz? Ela faz o raciocínio de que a única alternativa que existe para a pessoa idosa é uma institucionalização, e ela faz o raciocínio de que a institucionalização vai garantir condições de vida digna. Qual é o equívoco? Primeiro, a vontade da pessoa idosa capaz, que é aquela que ela no raciocínio dela é a pessoa não interditada. Ela usa interditado também o termo. Então, a pessoa capaz, que é aquela pessoa não interditada, existiria um conflito de interesses entre o direito à vida digna dela, como ela não consegue exercer as atividades da vida diária em casa, ela ficaria em uma situação de condições não dignas de vida,
que iriam se contrapor à sua autonomia da vontade. Então ela utiliza os direitos da mesma pessoa para dizer que existe colisão e que então justificaria a atuação do Ministério Público para garantir a condição de vida digna, já que a vontade vai ter que ser suprimida porque ela vai contra a vontade dela para a ELPI. Vocês conseguem identificar um erro de raciocínio aí? Primeiro, se existe proteção à condição de vida digna, é aquela pessoa, né? A gente está falando de um sujeito que, para ela, a condição de vida digna dela é dentro da sua casa, não é dentro da ILPI. Então, é uma pessoa que consegue exprimir a sua vontade e que diz que ela vai viver de forma digna se ela estiver na sua própria casa. Segundo, a ILPI, a institucionalização, é a exceção da exceção da exceção. Em último caso, a gente vai oferecer a instituição de longa permanência para idosos como uma medida que retira a pessoa de situação de indignidade e promove condições dignas de existência. Quando a gente fala em colisão de direitos, em colisão aparente ou não de direitos, depende da teoria que vocês seguem, mas quando a gente fala de colisão de direitos, a gente fala, num caso, né, de direitos que se contrapõem, e não de direitos que devem ser exercidos por um determinado sujeito. Então, o Ministério Público ele não tem o direito de suprimir um direito da pessoa para forçá-la a exercer outro. É teoricamente estranho esse raciocínio. Então, eu trouxe aqui um exemplo do que não fazer. Não, nós não vamos, se uma pessoa tem condições de exprimir a própria vontade, a gente não vai, de forma, contra o consentimento dela, levar para uma ILPI. O que o serviço social costuma fazer? Ele vai criando vínculos com essa pessoa através de visitas domiciliares frequentes, se, obviamente, a pessoa idosa aceitar, mas essas pessoas são preparadas para irem desconstruindo certas barreiras que as pessoas tenham em relação a participação desse serviço na vida delas, e vão criando vínculos e vão explicando que talvez precise de um apoio, qual é o apoio que precisa, né? Precisaria de um cuidador, uma cuidadora, coisa que o familiar não consegue fazer sozinho. Vai mostrar os serviços que tem. Hoje existem centros-dia, que é onde as pessoas idosas podem passar, mesmo aquelas com dependência para atividades da vida diária. O centro-dia é um equipamento inserido dentro da assistência social e, portanto, é um serviço de proteção social especial, e a pessoa idosa pode passar o dia ali recebendo cuidados, inclusive para atividades da vida diária, e durante a noite volta e dorme na sua casa. Então, hoje existem alternativas, e não existem alternativas porque isso seja moralmente ou eticamente correto. É porque existe um dever do Estado de promover medidas de apoio para a preservação da autonomia, da vida independente e do direito de escolha. Se a gente tiver que fazer uma atuação jurídica, a gente vai fazer uma atuação jurídica que respeite a vontade da pessoa idosa. Você está com uma dúvida? Então, professora, eu fiz um caso que a pessoa... como que a gente... Que nome que se dá hoje em dia? Porque, como eu estudei no século passado, para interditar uma pessoa, ela tem Alzheimer, é uma senhora, e assim, a grande dificuldade que É importante, a gente pode entrar em vários temas agora, que inclusive vão misturar a pessoa com deficiência com pessoa idosa. Mas sempre baseando nisso, autonomia, vida independente e direito de escolha. Hoje, a legislação sobre os direitos das pessoas com deficiência vão dizer o quê? A deficiência não afasta a capacidade jurídica plena dessas pessoas. Elas são presumidamente capazes para o exercício de quaisquer atos, e em relação aos direitos existenciais, aqueles inerentes à condição humana, e aí está também a autonomia, que é um direito, é um elemento essencial, inerente à condição humana, à vontade, né?
Esses direitos não podem ser atingidos pela curatela. A curatela, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, artigos 84 e 85, vai trazer regras bastante importantes a respeito da curatela. E vai dizer, a curatela é medida excepcionalíssima, não é nem exceção nem excepcional, é excepcionalíssima, de caráter temporário e que vai durar, portanto, enquanto for necessário. A curatela, ela só atinge atos de natureza patrimonial e negocial. Ela não abrange sexualidade, direitos reprodutivos, tratamento de saúde. O que isso significa dizer? Que o curador não pode, contra a vontade da pessoa curatelada, submetê-la a um tratamento médico, submetê-la a uma esterilização que ela não quer, por exemplo, como as meninas e mulheres com deficiência historicamente sofreram. Esterilizações forçadas, expressamente vedadas e abolidas. Inclusive o artigo 6º da Lei Brasileira de Inclusão fala que a curatela não atinge determinados direitos, entre eles o direito à sexualidade, à maternidade, à paternidade e uma série, entre outros, né? Tem entre outros, então é um rol exemplificativo de direitos fundamentais. E a curatela, ela na realidade, se a gente quiser fazer uma interpretação em conformidade com a Convenção, a gente não vai poder permitir substituição da vontade. Por quê? O Comitê da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência proíbe substituição da vontade da pessoa com deficiência. O comitê fala que ninguém pode substituir a vontade da pessoa. Se a pessoa precisa de apoio, é o apoio que tem que ser dado, e o apoio que vai se dar através de serviços, através de tecnologias específicas, através de acessibilidade de um modo geral, são através de instrumentos jurídicos de apoio. A pessoa com deficiência, ela não pode ter sua vontade substituída em razão da deficiência. E a curatela, pelo Código Civil e pelas alterações que foram promovidas pela LBI no Código Civil, a curatela, ela não mais torna absolutamente incapaz a pessoa, somente relativamente incapaz, e relativamente incapaz aquelas pessoas que não têm condições de exprimir a própria vontade. Vontade não tem a ver com discernimento mais. A doutrina civilista está tentando, de alguma forma, fazer com que a questão do discernimento sobreviva na hora da definição da curatela. Eles tentam dizer que exprimir a vontade muitas vezes se confunde com discernimento. Então, pessoas que conseguem dizer o que querem, a doutrina civilista fala, mas está dizendo o que quer, mas não entende muito bem as consequências disso. Então, como não tem discernimento, vamos curatelar para substituir a vontade dela, para decidir no lugar dela, porque nós sabemos o que é bom para ela. Veja a pretensão desse raciocínio. O que o Comitê da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência fala na Recomendação Geral número 1, que interpreta o artigo 12, que fala justamente do direito ao igual reconhecimento perante a lei e tem justamente esse cerne de tratar a questão da capacidade. Ele fala que toda pessoa com deficiência tem direito a viver os demais riscos que todo mundo tem. Nós, que não somos curatelados, a gente não faz casamento ruim, a gente não se endivida. Então, é exatamente isso. Uma pessoa com deficiência pode fazer um casamento ruim, pode ter um filho não planejado, pode sofrer com os cuidados de um filho não planejado ou de um filho com deficiência, que vai gerar um maior gasto financeiro, vai poder se endividar, vai poder votar, vai poder até ser curador, veja vocês.
né? O artigo 6º da Lei Brasileira de Inclusão fala. Então, na realidade, a pessoa com deficiência, e esse é o desafio da cidadania inclusiva, é a gente reconhecer que uma pessoa com deficiência, seja ela idosa ou não, ela está sujeita aos mesmos riscos que uma pessoa que não tem deficiência, uma pessoa idosa não tem. E é justamente esse o cerne da questão, e é justamente isso o que esse princípio geral que está no artigo 3º da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência quer dizer. O respeito, os princípios da presente convenção são, eu vou ler aqui todos e vou frisar o respeito pela dignidade inerente, a autonomia individual, inclusive a liberdade de fazer as próprias escolhas e a independência das pessoas. A não discriminação. O que é não discriminação? Não negar direitos, não restringir direitos, não inviabilizar o exercício de direitos em razão de deficiência. Quando você diz que uma pessoa não pode casar porque ela tem deficiência intelectual moderada, é discriminação. Isso acontece. A gente, pelo núcleo, teve que entrar com uma apelação em razão disso. O que aconteceu? Uma pessoa com deficiência intelectual moderada, decorrente do uso problemático de álcool e drogas, quis se casar, estava ela e a pessoa fazendo todo o processo de habilitação de casamento no cartório de registro civil das pessoas naturais, estava participando, o cartório não estava aventando nenhum problema em razão dessa questão da deficiência intelectual moderada. Estava lá, fazendo o processo de habilitação, até que a curadora dele, que fica com o BPC dele, entrou com um pedido via Ministério Público impugnando a habilitação. E por conta disso, o cartório teve que mandar para o juízo da Vara de Registros Públicos, o Foro Central. Encaminhado, o processo de habilitação se tornou judicial. O juízo determinou a realização de uma perícia médica pelo IMESC. Então, um médico, exclusivamente um médico, realizou uma perícia, detectou que é uma pessoa com deficiência intelectual moderada e que, portanto, não tem o necessário discernimento para os atos da vida civil e que, portanto, não pode casar. Ele definiu no relatório médico isso. E aí, o Ministério Público oficiante, como custos legis, diz, realmente, é uma pessoa com deficiência intelectual moderada, não tem condições de exprimir a própria vontade e, portanto, não pode casar. Em razão da deficiência intelectual moderada. Em razão da deficiência. E chegam esse casal, os nubentes, na Regional Central da Avenida da Liberdade 32 da Defensoria, falando, nós queremos casar. Houve um conflito negativo de atribuições entre unidades da Defensoria. Regional Central acionou o Núcleo Especializado dos Direitos do Idoso da Pessoa com Deficiência. A gente chamou o processo para a gente. Resolvemos atender os nubentes. Ele dizendo ali na minha frente que queria casar com ela, que eles moravam em união estável há mais de 6 anos. Fotos deles dançando. No dia que o casamento estava preparado, saiu a impugnação, saiu a decisão de indeferimento da habilitação e a remessa para a Vara dos Registros Públicos. Veja só o prejuízo. Então veja, um casal que conseguiu, e foi ele, a pessoa com deficiência intelectual, que foi até o cartório buscar o resultado da habilitação. Então veja, uma pessoa que se deslocou até o cartório, participou de todo o processo de habilitação, que tem que levar documento, um monte de documento. Eu penso, às vezes, eu mesma nunca casei, porque eu acho muito difícil esse procedimento. Eu não vou fazer isso. Mas essa pessoa com deficiência intelectual passou por todo esse procedimento burocrático de apresentação de documentos. Foi depois da Defensoria Pública passar por todo o procedimento para conseguir atendimento. Chegou no dia do atendimento, falou que queria casar. E a gente se perguntava, mas por que negaram isso? E a gente teve que entrar com uma apelação. Então é por isso que a não discriminação é um princípio geral e necessário de estar previsto, porque ele não é cumprido. A plena e efetiva participação e inclusão na sociedade, e aí o desafio da cidadania inclusiva,
E aí está a questão dos riscos. O respeito pela diferença e pela aceitação das pessoas com deficiência como parte da diversidade humana e da humanidade. O que significa isso? A gente não pode adotar os nossos parâmetros de normalidade para julgar o que é melhor para aquela pessoa. É aquela pessoa que sabe o que é melhor para ela a partir dos parâmetros dela de normalidade. Porque isso faz parte da aceitação da diversidade humana, as opções diferentes de vida, certo? Então o comitê, na recomendação geral número 1, que interpreta o artigo 12 da Convenção, fala isso. A igualdade entre homem e mulher, muito obrigada. O respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e pelo direito das crianças com deficiência de preservar a sua identidade. Porque aqui, inclusive, algumas questões trataram muito da criança com deficiência, então o artigo que trata especificamente das crianças com deficiência é bem importante de ser lido também. Mas é bem texto legal, texto normativo que cairão nessas perguntas, tá? E para isso, para chegar onde? A curatela, ela não pode substituir a vontade da pessoa. Não é com uma medida de curatela que a gente vai resolver o problema de cuidado dessa pessoa, de quem vai cuidar e como vai cuidar. Não deveria ser. É verdade que a curatela ainda faz isso, né? O Código de Processo Civil, ele ainda prevê, né, a interdição. Mas as observações conclusivas do comitê de 2015, que é um documento que eu posso mandar também, mas também é muito fácil de encontrar pelo Google, diz o seguinte: olha, depois de 1 ano e meio de análise do que o Brasil fez para cumprir a convenção, a gente entendeu que vocês adotaram medidas muito positivas, mas que foi um retrocesso da legislação brasileira manter numa legislação que é considerada nova e que, na verdade, tenta compatibilizar esses direitos com a Convenção, uma medida de substituição da vontade. Então, o Comitê da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência não está concordando com a manutenção da curatela no nosso sistema jurídico. Não está. Ele entende que é um retrocesso e que não pode ocorrer esse retrocesso porque isso é proibido. Então, uma advogada, a Estela, que escreve nesse livro, o que ela propõe? Ela propõe que a gente faça a leitura da curatela como não substitutiva da vontade. O problema é que, na prática, ela substitui vontade. E o problema é que você vai encontrar no Código de Processo Civil e no Código Civil algumas normas ainda que autorizariam essa substituição da vontade. Em relação à tomada de decisão apoiada, que é a Lei Brasileira de Inclusão, ela traz a tomada de decisão apoiada como uma outra medida jurídica para que não seja utilizada a curatela. E a medida de tomada de decisão apoiada é a pessoa com deficiência indicando ao menos 2 pessoas para que deem apoio em algumas decisões que vão ser especificadas nessa tomada de decisão apoiada. Existe doutrina dizendo que precisa necessariamente ser submetida ao crivo judicial. Porque a Lei Brasileira de Inclusão, quando fala da tomada de decisão apoiada, fala que vai ser submetida a um juiz. Nesse ponto, o Comitê da ONU entende que não era para ter sido assim. Só que, o que a gente tem feito? O que a gente tem encontrado? A gente encontrou doutrina que diz que precisa, sim, ser submetida precisa ser um processo judicial a tomada de decisão apoiada, e a gente encontrou doutrina dizendo que, olha, a lei fala que é um processo judicial, mas como a lei não proíbe que seja administrativo, e como o Comitê da ONU entende que não deveria ser submetido a um processo judicial, o processo de tomada de decisão apoiada, podemos fazer termos administrativos de tomada de decisão apoiada. Então, pela Defensoria Pública, a gente vem divulgando modelos de tomada de decisão apoiada pela via administrativa e que estão sendo reconhecidas, inclusive, a assinatura em cartório. As pessoas que não sabem escrever, dedão. As pessoas que sabem escrever, assinam. E os cartórios de registro civil de pessoas naturais, eles têm observado mais
a presunção de capacidade e o direito à autonomia das pessoas com deficiência do que o próprio judiciário. Então a gente... Mas também acaba assim, por que elas procuram a gente para fazer isso? Já tem uma segunda pessoa. Banco. O banco não aceita, tem que a pessoa, às vezes a pessoa tem problema de mobilidade, essa senhora mesmo, ela não consegue, porque ela é Alzheimer, esquece as coisas. Então ela está bem avançada, ela toma medicação, tudo. E o banco não aceita, tem que ser a pessoa. Tem. Então elas acabam indo mais por conta disso mesmo. Poderia fazer uma procuração, né? Poderia fazer uma tomada de decisão apoiada administrativa, indicando 2 pessoas de confiança. Em caso de Alzheimer, o que é bem importante? A demência ou esses processos neurodegenerativos que geram em algum momento, atingem estágios tão avançados que a compreensão da vontade fica cada vez mais dificultada. Mas o que a gente acha que seria o caso de começar a fazer nesses casos? Não existe testamento em que a pessoa vai declinar a vontade dela para o pós-morte? No caso dessas doenças neurodegenerativas, quando elas ainda estão em estágio inicial, é importante que a pessoa comece a declinar a vontade dela num termo escrito. Quais são as pessoas que ela acredita? Quais são as pessoas que ela confia? Qual é a rotina de vida que ela gosta e que lhe traz bem-estar? Uma pessoa e ela está gravando em áudio. Olha que maravilhoso. É que ela já está bem avançada. Né? Ela está gravando em áudio, ela está pegando todas as fotos dos amigos, falando, ó, esse daqui é fulano, para ver que ela tá bem. E falando que se por acaso ela perder a memória, que ela quer ver o áudio dela, narrando quais são as vontades dela. Exato, onde ela quer morar. Tem um filme sobre isso. Tem. Alice, é muito bom, assiste. Onde ela quer morar, onde ela quer viver, como ela quer viver, né? Então, precisa começar por aí. Além disso, existe sempre essa possibilidade de buscar no serviço público um acompanhamento em casa, para inclusive aliviar, porque o que existe? Existe um problema hoje. A profissão do cuidador e cuidadora não está adequadamente estruturada. Do ponto de vista da deficiência e da pessoa idosa que precisa de cuidados, qual é a grande questão? O que a gente verifica? Quais os nós? Isso depois eu vou trazer os relatórios aqui para vocês verem que é o comitê que fala isso também. Quais os grandes nós? Falta de programas de serviço público de acompanhamento em casa, inclusive de assistência pessoal. Assistência pessoal é a questão do cuidador e da cuidadora, profissionalizados, que recebam para isso, que tenham qualificação e capacitação para isso. E a falta de moradia, principalmente da população de 0 a 3 salários mínimos. E a população idosa e população com deficiência hoje, ela sobrevive de quê? Benefício da prestação continuada. A renda universal mínima, que é o ideal, ela foi reduzida ao benefício da prestação continuada no valor de um salário mínimo e que não pode acumular com quase mais nada. Inclusive, deveria poder acumular com o benefício da prestação continuada, mas o próprio INSS indefere e aí tem que entrar com uma ação e quando você entra com essa ação, o juiz vai exigir a curatela. Então, a gente tem toda uma cultura que nos leva a falar, inclusive dentro da Defensoria Pública, vamos entrar com a curatela porque essa pessoa precisa do benefício da prestação continuada e se a gente não entrar com a curatela, ela não vai conseguir. Não, para tudo. O núcleo, inclusive, fez uma tese institucional, porque até o Ministério Público, por meio do CAU Cível e tutelas coletivas, veja, até o Ministério Público, por meio do CAU Cível e tutelas coletivas, fez um parecer dizendo que não é ilegal curatela para fins previdenciários. Viola a Lei Brasileira de Inclusão, curatela para fins previdenciários, assim como viola a Lei Brasileira de Inclusão. Eles não citaram a convenção, mas poderiam citar também a convenção. Viola a Lei Brasileira de Inclusão, a curatela para fins de esterilização forçada. A gente tem também uma tese institucional sobre isso, de proibição absoluta de esterilização forçada de meninas, mulheres e meninas com deficiência. Então, meninas e mulheres com síndrome de Down, por exemplo, muitas vezes a família chega na defensoria e pede, enfim. Calma, voltando. Vive de um lado
lado, esse gargalo, que é a falta de assistência pessoal e domiciliar, através de serviços gratuitos disponíveis para a população em situação de vulnerabilidade socioeconômica, e a gente tem, por outro lado, essa falta de moradia das pessoas que estão nessa faixa de 0 a 3 salários mínimos. O que acontece? A ausência de moradia e a ausência de programas de cuidados em casa e de assistência pessoal gera a institucionalização da pessoa. Então a pessoa vai parar em instituições, e a realidade das instituições hoje, que tem o seu histórico fundado numa percepção beneficente, assistencial, e que tem equipes reduzidas em relação ao número de pessoas que acolhe, e que tem equipes pouco capacitadas em relação à complexidade que acolhe, gera um desastre de condição. Então, muitas vezes, a gente acha que institucionalizar vai fornecer condições dignas, só que na prática não é o que acontece, e aí entra esse gargalo, a falta de moradia e a falta de cuidado e assistência pessoal em casa. No caso dessa pessoa, desse caso concreto, o que ela precisa? Ela precisa de alguém que vá com ela até o banco, que acompanhe. Ela precisa de uma tomada de decisão apoiada, por exemplo, indicando essas duas pessoas para que uma delas possa ir no banco e registrar-lhe: olha, essa medida de tomada de decisão apoiada é para tais casos. Se o banco, o INSS, até a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, pelo núcleo especializado, entrou em conjunto com a Defensoria Pública da União com uma ação civil pública contra o INSS, para que eles sejam impossibilitados de exigir curatela para concessão e pagamento do benefício da prestação continuada. Os bancos, no entanto, ainda a gente não adotou medidas específicas em relação aos bancos, mas o INSS tem uma instrução normativa de número 70 que proíbe, número 77, que proíbe a exigência de curatela para fins de concessão e pagamento de benefício da prestação continuada e outros benefícios previdenciários. Não é só a lei, a convenção, é a instrução normativa 77 do INSS que também fala que eles não podem exigir isso. Só que não existe uma instrução em relação aos bancos também, existe só uma convenção e uma lei. Eles não aceitam, gente. E eles não aceitam. Nessas horas, o que é uma medida substitutiva disso jurídica? Um mandado de segurança, né? Então, ao invés de entrar com uma curatela, entra com mandado de segurança. Entra com mandado de segurança, falando: olha, o banco está violando o direito líquido e certo dessa pessoa de acessar o benefício da prestação continuada. Não existe mais curatela para fins previdenciários, porque a curatela só tem cabimento nos casos em que a pessoa não tem condições de exprimir a própria vontade. A deficiência não gera incapacidade, foi abolida do Código Civil como uma hipótese de incapacidade. Então, não pode fazer essa exigência, exige, né? Pede, então, uma ordem judicial para que a pessoa possa levantar esse... A tomada de decisão administrativa que você começou a falar. A tomada de decisão apoiada pela via administrativa, ela é uma tentativa de se construir uma cultura de não judicialização de apoios. Por quê? O Comitê da ONU, ele inclusive nessa recomendação número 1, quando ele fala que aquelas pessoas que não têm aptidão para tomar decisão, ele diz que essas pessoas precisam de apoio. E os apoios podem ser tanto formais quanto informais. E ele entende, o comitê,
que, principalmente, fica isso expresso nas observações conclusivas de 2015, que a tomada de decisão apoiada não deveria ter sido submetida ao judiciário, justamente para facilitar o apoio. A ideia é diminuir barreiras e não construir barreiras. Então, a ideia da cidadania inclusiva, o desafio da cidadania inclusiva é diminuir barreiras, fazer com que as pessoas com deficiência, as pessoas idosas, superem essas barreiras para que consigam exercer a cidadania plena. E nesse sentido, quando se submete ao judiciário uma tomada de decisão apoiada, você cria barreiras de acesso. Primeiro, enfim, o acesso em si ao judiciário já é uma barreira. E aí vão realizar uma perícia no IMESC, que vai ser outra barreira, porque o IMESC não é composto por equipe multiprofissional interdisciplinar que vai fazer uma avaliação biopsicossocial segundo a classificação internacional de funcionalidades. Então, a Defensoria, através do Núcleo Especializado dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Pessoas Idosas, e algumas unidades, por exemplo, a unidade de Sorocaba, que atuou de forma bastante relevante na desinstitucionalização do polo manicomial de Sorocaba, está desenvolvendo esse termo administrativo. Ele é uma medida. A pessoa com deficiência qualificada indicando duas pessoas de sua confiança ali qualificadas para que prestem apoio para determinados atos abaixo relacionados. É basicamente isso. E aí vem os atos para os quais, então, para sacar o dinheiro no banco, para a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ainda não existe jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo sobre a tomada de decisão apoiada administrativa, por exemplo, dizendo que ela seja inválida, que ela seja nula ou algo do tipo. Porque também não foi provocado para... Ainda não houve provocação, e enquanto não há provocação, a gente consolida uma cultura de acordo com a convenção e de acordo com o que o comitê entende de que a tomada de decisão apoiada deve ser administrativa, não precisa ser submetida ao crivo do judiciário, porque a ideia é diminuir barreiras e não construir barreiras. Você. Professora, qual a sua atuação prática? Como os juízes de primeira instância têm lidado com essas demandas que mudaram de paradigma e de repente vão até de encontro com a própria jurisprudência que consolidou? E se sobe algum recurso, o tribunal ele tem flexibilizado ou ele tem mantido uma calcificação dos entendimentos? Assim? E vai depender muito. Os juízes, na realidade, os juízes de primeiro grau, eles ainda estão... A própria Defensoria Pública ainda promove muita curatela. A gente ainda tem uma coisa que chama interdição/internação no nosso sistema informatizado. Os juízes de primeiro grau, eles ainda são bastante resistentes em relação a qualquer ação de obrigação de fazer pleiteando transporte de medicamento que seja em favor de uma pessoa com deficiência e que não tenha certidão de curatela nos autos. Então, eles vão pedir para você promover a curatela ou solicitar a autorização do juízo da curatela para entrar com aquela ação. E você vai ter que fazer um agravo de instrumento, vai ter que interpor um agravo de instrumento para questionar essa exigência. Então, na realidade, e na Justiça Federal igualmente, quando se entra com um pedido de benefício da prestação continuada, isso quem diz é uma colega nossa da Defensoria Pública da União, a Fabiana Severo, eles também exigem a curatela, tanto é que muitos pedidos de curatela vêm da DPU, encaminhamento da Defensoria Pública da União para o Estado, para poder dar continuidade na ação previdenciária. Então, na realidade, de um modo geral, os juízes de primeiro grau, eles não têm aplicado avaliação biopsicossocial multiprofissional e interdisciplinar segundo a classificação internacional de funcionalidades, até porque a aplicação desse instrumental ainda é muito difícil. Existe um embrião formado no INSS para analisar caso de aposentadoria especial e concessão de BPC,
mas ele ainda precisa ser aperfeiçoado. As secretarias de saúde, elas vêm desenvolvendo esse instrumental para aplicar a classificação internacional de funcionalidades, mas tudo isso ainda é muito novo, as pessoas não estão capacitadas para isso, nem no judiciário, nem na saúde, nem no jurídico. A Corregedoria Geral de Justiça já manifestou preocupação em relação à atuação dos juízes de primeiro grau, porque não aplicam a avaliação biopsicossocial prevista no artigo 2º, porque não especificam nas suas sentenças em quais atos a curatela abrangerá, e essa é uma obrigação do magistrado na sentença que fixa a curatela, especificar os atos negociais e de natureza administrativa para os quais deve, portanto, haver a atuação da curadora ou do curador. Outro problema que se encontra o Ministério Público também. Ele ainda se manifesta de uma forma bastante inadequada do ponto de vista legal a respeito das curatelas. Os laudos do IMESC, que é a população que a Defensoria Pública atende, vai necessariamente fazer uma perícia gratuita pelo IMESC. O IMESC vai fazer laudos muito ruins, que ainda falam em interdição para atos da vida civil. O meu foi particular, então especificou bem direitinho. Foi bem direto, né? Mas ultimamente a gente já está começando a ver, recentemente a gente já está começando a ver pedido de conversão de curatela em tomada de decisão apoiada sendo aceita pelo Ministério Público, principalmente quando é promotor substituto ou promotora substituta. A gente já está vendo laudos, o CREMESP andou produzindo quesitos para o Ministério Público já mais em conformidade com a classificação internacional de funcionalidades e com quesitos mais adequados à legislação. A gente vê relatórios interdisciplinares mais adequados com a legislação e, portanto, relatórios que não vão dizer se a pessoa tem ou não que ser curatelada. Essa que é a questão da ONU. O que o comitê fala? Não tem que dizer se a pessoa tem ou não que ser curatelada. Tem que dizer, esses relatórios, a avaliação multiprofissional interdisciplinar, tem que dizer quais os apoios que essa pessoa precisa em razão dos impedimentos que ela tem e das barreiras que ela enfrenta no meio ambiente. Porque esse é o modelo social, esse é o paradigma social do conceito de deficiência. Não é mais um modelo médico, patológico, que analisa a deficiência segundo a CID e diz que aquela pessoa é incapaz. É um modelo social que diz que aquela pessoa tem um impedimento de determinada natureza, que gera prejuízo de funcionalidade em alguns aspectos da vida em razão de barreiras de natureza atitudinal, né, que são as atitudes da pessoa, de informação e comunicação, que é a falta de informação acessível para aquela pessoa compreender, da barreira de natureza arquitetônica ou física, são aquelas mesmo da acessibilidade, que quando a gente pensa em acessibilidade a gente pensa em estrutura física, né, de edifício, projetos de arquitetura. Então, hoje já é um trabalho de formiguinha, de tijolo em tijolo, né, tijolinho por tijolinho sendo colocado para construir uma dinâmica judiciária mais concetânea aos direitos humanos das pessoas com deficiência e das pessoas idosas. Isso está começando a inverter. Recentemente eu encontrei um julgado no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, porque em primeiro grau se dizia que o Código de Processo Civil havia revogado a Lei Brasileira de Inclusão naquilo que diz respeito à curatela. E
E aí o julgado do Tribunal de Justiça, que eu posso mandar para vocês também, é um julgado bem que traz convenção, traz lei brasileira de inclusão, e fala não de jeito nenhum, porque a lei brasileira de inclusão é promulgada antes do Código das alterações do novo Código do Processo Civil teria revogado as disposições da lei brasileira de inclusão. E que a lei brasileira de inclusão, inclusive, é promulgada antes, que teve vacatio legis. E a Lei Brasileira de Inclusão está fundada na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, e nesse sentido tem status de emenda constitucional, e portanto o novo Código de Processo Civil deve comportar uma leitura que observe essa norma com status de emenda constitucional. Enfim, é um julgado que afasta isso, é um julgado bastante recente. Por outro lado, tem essas questões, né? Os principais problemas ainda, a visão estigmatizada, ela ainda costuma se manter bem resistente em relação ao impedimento intelectual e impedimento mental. Então, pessoa com transtorno mental e pessoa com algum impedimento intelectual, deficiência mental moderada ou grave, a visão estigmatizada ainda se concentra nessas duas áreas. Anteriormente se dizia, por exemplo, até tem uma das militantes da área de deficiência, a Flávia Sintra, ela até fala em alguns seminários dela, ela é uma pessoa com deficiência física, ela usa cadeira de rodas, é imobilizada daqui para baixo, e ela teve filhos. Em algum momento de vida pessoal dela, o marido a acusou de que, por ser uma pessoa com deficiência física, não teria condições de cuidar dos filhos. E o juiz que estava decidindo as questões de divórcio, de guarda, etc., chegou a concordar com isso. Como uma mulher com deficiência que fazia uso de cadeira de rodas poderia cuidar dos filhos adequadamente, se nem dela mesma poderia cuidar. Então, houve um tempo, até bem recentemente, que as pessoas com impedimento físico, o impedimento sensorial ainda existe, que é pessoa surda, muda, enfim, ainda sofriam muitos estigmas. Ainda sofrem. Por exemplo, lá no núcleo tem um caso de uma pessoa surda que tem uma curatela porque a perícia foi realizada sem um intérprete de Libras. Então é uma pessoa que não fala a nossa língua, ela fala outra língua, e a perícia no IMESC afirmou a sua incapacidade, mas não teve um intérprete que pudesse realizar a avaliação em conjunto com o perito. Então, isso foi bem recentemente, neste semestre. Então, são fatos que a gente ainda vê. E na defensoria costuma chegar muito realmente o que não deu certo, né? Não que não deu certo, a violação de direitos, né? Chega na defensoria quando o direito foi violado, e a gente então se depara muito com uma realidade de sistemática violação de direitos humanos. Hoje o Núcleo Especializado de Direitos da Pessoa Idosa e Pessoa com Deficiência está também tratando muito da questão do uso problemático de álcool e outras drogas. Por quê? Está entrando no campo da saúde mental, certo? São pessoas muitas vezes que precisam de uma reabilitação psicossocial, e o direito à reabilitação está previsto na norma, reabilitação psicossocial, inclusive nas normas que tratam dos direitos das pessoas com deficiência. Então a gente tem feito uma atuação bem intensa na região da Cracolândia. Então, quando a gente olha aquelas pessoas que estão no fluxo da Cracolândia, né, que é a cena aberta de uso, porque não existem espaços adequados para elas num contexto proibicionista, né, de uso e de comércio de drogas. Essas pessoas estão nas cenas abertas de uso, são pessoas que são criminalizadas desde o início, né, e a elas são negadas todos os direitos, porque elas estão numa situação de desigualdade que comportariam ações diferenciadas para garantir trabalho, para garantir moradia, para garantir saúde, e que, no entanto,
sofrem prejuízo pela falta desses serviços que garantam a igualdade de uma forma afirmativa, né? E são pessoas em reabilitação psicossocial que apresentam algum impedimento de natureza mental, muitas vezes associado a impedimento de natureza intelectual, e que, em razão das barreiras que enfrentam, e uma delas é a discriminação, é a segunda população mais discriminada pelas pessoas, do ponto de vista... Os céticos, né, eles são os que enfrentam mais resistência, depois vem a população que faz uso de drogas, de álcool e outras drogas. Então, em razão das barreiras, das atitudes das pessoas, da falta de serviços adequados para elas, da falta de trabalho que reconheça necessidades específicas decorrentes inclusive do vício, essas pessoas não conseguem exercer os direitos os direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais que quaisquer outras pessoas poderiam exercer. E por isso, hoje a gente está trazendo debate a legislação que é muito ampla e uma legislação focada em afirmação dos direitos humanos também para essa população. E agora vamos um relatório. Esse material você vai mandar? Sim, eu mando. A Human Rights Watch produziu um relatório sobre instituições de acolhimento de pessoas com deficiência. É um relatório fresquinho que acabou de sair. E o relatório está estampado assim: eles ficam até morrer. Uma vida de isolamento e negligência em instituições para pessoas com deficiência no Brasil. Esse relatório, eu vou ler algumas partes só para vocês entenderem a dimensão. E entenderem que muitas coisas tratadas aqui são aplicadas igualmente às pessoas idosas. Aqui, a maioria das pessoas entra ainda criança e continua a viver lá quando adulto, algumas por toda a vida. Muitos adultos que vivem em instituições são vítimas de detenção ilegal. Escolhas simples do dia a dia que a maioria das pessoas faz sem sequer perceber, como quando e o que comer, com quem se relacionar, qual programa de televisão assistir, ou se vai sair e participar de uma atividade de lazer, são escolhas que não são feitas diariamente por essas pessoas. Quaisquer restrições usadas como forma de punição, controle, retaliação ou como uma medida conveniente ao trabalho de funcionários devem ser proibidas. Adultos com deficiência tinham pouco ou nenhuma privacidade em 12 instituições visitadas. A Human Rights Watch constatou que as condições e o tratamento oferecido eram particularmente ruins nas instituições visitadas, que abrigavam um grande número de pessoas com necessidade de apoio intensivo. Em todas as instituições para adultos visitadas no Brasil, diretores ou funcionários disseram que quase todas as pessoas morando no lugar foram privadas de sua capacidade legal ou do direito de tomarem decisões por conta própria e se encontravam sob a curatela de outra pessoa, como diretor de instituição ou um familiar. A maioria das pessoas é colocada em instituições por seus responsáveis legais e não podem sair sem consentimento destes, nem sequer por um curto período de tempo. Os adultos com deficiência, destituídos da sua capacidade legal e colocados em instituições com base na sua deficiência contra a sua vontade, sem o seu consentimento ou com o consentimento de seu responsável legal, são vítimas de detenção que é ilegal nos termos da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que o Brasil ratificou em 2008. A insuficiência de funcionários fazia com que muitas vezes não tivessem contato humano regular. Aquelas que tinham acesso à educação geralmente recebiam instrução limitada de forma segregada.
O Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Organização Mundial de Saúde e décadas de pesquisa em ciências sociais revelam que ambientes institucionais podem limitar o desenvolvimento físico, intelectual, emocional e social de crianças separadas das famílias e colocadas em instituições, devido a uma estimulação ou motivação inadequada, a falta de um envolvimento ou contribuição consistente de cuidadores, a falta de reabilitação, além de outras privações. Aqui. Em uma instituição, por exemplo, todos os 51 residentes estavam lá desde que crianças. Vários residentes tinham mais de 50 anos de idade. O diretor de uma instituição em São Paulo nos disse: eles ficam até morrer. Não tem outra opção. No Brasil, as instituições muitas vezes são as únicas opções de residência de longo prazo para muitas pessoas com deficiência. E aqui eu lembro que a Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa igualmente tem artigos específicos sobre cuidados de longa duração. E diz que, preferencialmente em casa, no seu domicílio, e sempre observada a vontade da pessoa idosa. Os insuficientes arranjos alternativos de moradia independente e serviços de apoio na comunidade para garantir que adultos com deficiência possam viver sozinhos, com o apoio necessário, impedem que muitos adultos sejam inseridos na sociedade. Dentro do sistema de assistência social no Brasil, as pessoas com deficiência que não podem se sustentar de forma independente ou com a ajuda de suas famílias têm direito a um benefício mensal, o benefício da prestação continuada no valor de um salário mínimo, que hoje equivale a R$ 954. Pais de crianças com deficiência entrevistados confirmaram que seus filhos precisam de apoio além do BPC, incluindo serviços que não são consistentemente fornecidos pelo Estado ou não são disponibilizados em quantidade suficiente. A maior parte dos funcionários falou que era bastante comprometida e motivada a apoiar as pessoas. Eles frequentemente enfatizavam que estavam fazendo o melhor que podiam. No entanto, mesmo funcionários muito bem intencionados, muitas vezes se envolvem em práticas inaceitáveis. Eles amarram muitas vezes pessoas com deficiência na cadeira para elas não escorregarem, ou para elas não saírem, ou para elas não exercerem heteroagressividade contra outras pessoas. No entanto, mesmo funcionários muito bem intencionados se envolvem em práticas inaceitáveis, pois lhes faltam informações em treinamento e porque há insuficiência de funcionários em número adequado e outros recursos para cuidar de um grande número de pessoas, especialmente pessoas com necessidade de apoios intensivos, que são aquelas com um grau de dependência para atividades da vida diária bastante alto, bastante intensa, pessoas acamadas, por exemplo. Então, eles depois vêm aqui fazer algumas sugestões de encaminhamento, inclusive, do que nós deveríamos fazer, inclusive enquanto instituição pública, a Defensoria Pública tem que fazer também, né? Então, realmente, assim como para a pessoa com deficiência, hoje, os gargalos para atender adequadamente as pessoas idosas também consistem na questão da moradia, assistência pessoal com apoios necessários de cuidado. Os serviços que hoje se encontram na rede e que prestam serviço de apoio às pessoas com deficiência, às pessoas idosas, são serviços que se situam principalmente na área da saúde, vinculados à pasta da saúde, secretarias de saúde, Ministério da Saúde, e à pasta da assistência social. No âmbito da proteção social especializada dos CREAS, dos serviços de referências especializados em assistência social. Uma dificuldade que se encontra na prática é justamente fazer com que a saúde e a assistência social se articulem e prestem serviços híbridos. E por que isso acontece? Por conta de uma questão de distribuição de recursos orçamentários. A assistência social recebe menos do que a saúde.
E, portanto, muitas vezes, e ao mesmo tempo, ela se sente muito sobrecarregada, porque ela tem um papel de construção de vínculos e de resgate de vínculos, construção de vínculos com essas pessoas em situação de vulnerabilidade, inclusive para elas compreenderem as próprias necessidades e serem bem informadas e poderem prestar o seu consentimento esclarecido. E elas, ao mesmo tempo, os assistentes sociais, elas têm que fazer o trabalho de resgate dos vínculos com família, com comunidade, então ir até a comunidade onde aquela pessoa idosa, aquela pessoa com deficiência se insere, para fazer com que também o entorno, a comunidade compreenda a importância de se responsabilizar pelo cuidado daquela pessoa. Então, o dono da farmácia garantir, né, a prioridade no atendimento, a pessoa da padaria que pode eventualmente pegar deixar disponível algum funcionário que eventualmente leve pães para aquela pessoa que não pode se deslocar, o banco, a agência bancária que precisa entender que aquela pessoa com deficiência consegue expressar a vontade dela, quer sacar aquele dinheiro, mas ela não consegue se deslocar até lá. Então, que ele poderia muitas vezes ou ter alguém que levasse da agência o dinheiro até lá, ou permitisse que outro fosse buscar apresentando um documento mais simples que não a certidão de curatela. Então, na verdade, a gente tem que começar a se responsabilizar como comunidade também, né? Mas o Estado, principalmente, ele tem o dever de adotar políticas, implementar políticas que já estão previstas, inclusive, nessas normas que a gente viu aqui, que vão garantir o apoio, que vão garantir acessibilidade, que vão fornecer a base necessária para que a pessoa com deficiência, a pessoa idosa, tenham efetivamente preservado a sua autonomia, a sua vida independente e o seu direito de escolha, que são essenciais à condição humana. São direitos essenciais à condição humana. Só para finalizar, eu vi que algumas questões tratavam da Lei 10.216 dos manicômios judiciários, dos HCTPs, Hospitais de Custódia e Tratamento Penitenciário. E aqui tem um material que também a gente pode disponibilizar, a Revista Brasileira de Políticas Públicas, volume 8, de 2018, tem um artigo da Patrícia Carlos Magno e Luciana Boiteau, não sei como se fala, é um nome francês. Boiteau, vocês viram esse artigo? Não, eu só conheço a pessoa. Que ela é bem conhecida mesmo. Quando a luta antimanicomial mira no manicômio judiciário e produz desencarceramento, uma análise dos arranjos institucionais provocados pela Defensoria Pública no campo da política pública penitenciária e de saúde mental. O que ela diz aqui, basicamente, a questão da perícia. A partir do momento em que a perícia nos casos que ela analisou lá no Rio de Janeiro, começaram a ser realizadas a partir de uma perspectiva de avaliação biopsicossocial, multiprofissional e interdisciplinar a partir da CIF, e permitiu uma articulação dos serviços da rede de atenção psicossocial com as equipes jurídicas, né, que atuam juridicamente, e a equipe interna de dentro do HCTP, com o encaminhamento dessas pessoas para serviços adequados da rede de atenção psicossocial, que são serviços de base comunitária, como prevê a Lei 10.216, isso gerou o desencarceramento de pessoas. Então, ela analisou uma quantidade específica de casos e verificou que quando o exame criminológico deixou de ser realizado por um médico com a visão do modelo médico que patologiza a situação do indivíduo e que analisa sua periculosidade, né, que tem aquela base lombrosiana, e passa a ser feita em conformidade com a avaliação multiprofissional, ela não citou o artigo 2º da Lei Brasileira de Inclusão, mas é uma avaliação prevista em lei, então que a gente pode utilizar
porque é uma pessoa com impedimento mental, uma pessoa que está no HCTP, uma pessoa com impedimento mental de longo prazo, que foi institucionalizada em tese para receber cuidado à saúde. Em tese, porque claramente não é o que acontece. Então, a gente pode perfeitamente aplicar o artigo 2º para exigir a realização dessa avaliação segundo prevê a Lei Brasileira de Inclusão. E o artigo dela trata disso, fala que a avaliação pericial, segundo esse parâmetro, produz o desencarceramento, então tem um efeito positivo a aplicação dessa avaliação. Enfim, acho que é isso. Nós estamos à disposição para todas as dúvidas, por e-mail.